Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos. Hoje vamos a mais uma aula de matemática. Nós falaremos sobre MMC e MDC na solução de problemas. Vamos lembrar, MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum. Então vamos ver qual dos dois aplicar em algumas situações problemas. Preparados? Vamos ao primeiro problema. Fabiana precisou ir ao médico que receitou 2 remédios. Um deles deve ser tomado de 6 em 6 horas e o outro de 8 em 8 horas. Sabendo que Fabiana tomou os dois juntos às 8 horas da manhã, quando ela voltará a tomar os 2 remédios juntos novamente? Bom, primeiro nós temos que interpretar esse problema. Vamos dar uma olhada. O primeiro remédio é tomado de 6 em 6 horas. Isso significa que nós temos que ver os múltiplos de 6. Vamos dar uma olhadinha. Múltiplos de 6 são aqueles números obtidos na tabuada do 6. Multiplicando 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 é 6, e aí a gente pode contar de 6 em 6. 12, 18, 24, 30, e temos infinitos múltiplos de 6. Agora vamos ver o segundo. O segundo é tomado de 8 em 8 horas. Então, nós temos que identificar os múltiplos de 8. Bom, vamos começar com 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1, 8. Agora, vamos novamente pensar de 8 em 8. Com 8 dá 16, depois 24, depois 32, 40 e assim infinitamente. Agora, nós precisamos identificar os múltiplos comuns desses dois números. Reparem que o 0 nós temos que excluir, porque, se vocês observarem bem, o 0 é múltiplo de todos os números. Então, se nós fizermos o MMC de qualquer número, considerando o 0, sempre vai ser 0. Tirando o 0 agora, vamos ver, tem algum múltiplo comum? Olhem aí. Pensaram no 24? E é esse mesmo. Isso significa que o menor múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. E daí a gente pode dizer que o MMC entre 6 e 8 é 24 e já conseguimos responder a pergunta desse problema. Então, após 24 horas, Fabiana voltará a tomar os 2 remédios juntos. Mas reparem, se vocês olharem no relógio, 24 horas significa um dia. Então, ela voltará a tomar às 8 horas da manhã do dia seguinte. Bacana, né? Galera, esse problema nós vimos que se trata de MMC, o menor múltiplo comum. Mas se tivermos números maiores, existe um processo mais fácil e mais resumido para resolver. Então, vamos resolver esse problema por decomposição simultânea. Vamos lá. Então, vamos fazer a decomposição de 6 e 8 em fatores primos simultaneamente. Mas, para isso, nós temos que lembrar os números primos. Os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos dar uma lembrada. O único número primo que é par é 2. Depois nós temos o 3, temos o 5, o 7, o 11, o 13 e assim 17 depois, né? E isso infinitamente. Agora vamos dividir o 6 e o 8 por esses números primos, mas da seguinte forma. Vamos dividir pelo menor possível e o que possa dividir pelo menos um dos dois. Olhem só, como 6 e 8 é par, nós podemos dividir por 2. Então, fazendo a divisão de 6 por 2, encontramos 3. E 8 por 2, 4. Ainda dá para dividir por 2? O 3 não dá, mas o 4 dá. Então, vamos dividir. O 3, como não dá, nós repetimos. E o 4 divididos por 2 dá 2. Bom, ainda dá para continuar por 2. Então, vamos repetir o 3, que não dá para dividir, e 2 divididos por 2 dá 1. Agora, não dá mais para dividir por 2. Vamos dividir por 3. 3 divididos por 3 dá 1. E o outro 1 nós repetimos.
Assim, o MMC entre 6 e 8 por esse processo vai ser o produto desses fatores primos utilizados na fatoração. Então, é só fazer essa conta. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. É o mesmo resultado encontrado no processo anterior. Agora vocês podem comparar qual vocês acharam mais fácil. Vamos a outro problema. 3 navios fazem viagem entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 9 dias e o terceiro a cada 12 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Bom, esse problema também é um problema de MMC. O primeiro navio parte a cada 4 dias. Então, nós vamos achar os múltiplos de 4. O segundo, a cada 9 dias. Precisamos achar os múltiplos de 9. E o terceiro navio a cada 12 dias. Precisamos achar os múltiplos de 12. Bom, mas vamos fazer pelo processo de decomposição simultânea. Acho que é mais fácil, mas se vocês quiserem, podem usar outro método. Então, vamos achar o MMC entre 4, 9 e 12. Agora nós já lembramos dos números primos. Vamos começar vendo se dá para dividir algum desses números por 2. Bom, dá. 4 e 12 são números pares. Então, vamos começar a dividir por 2. 4 divididos por 2 dá 2. O 9 não dá, nós repetimos. 12 divididos por 2 dá 6. Ainda dá para dividir por 2, pois 2 e 6 são pares. Então, 2 divididos por 2 dá 1. 9 nós repetimos. E 6 divididos por 2 dá 3. Agora não dá mais para dividir por 2. Mas 9 e 3 são múltiplos de 3. Então, vamos dividir por 3. O primeiro número, como nós já terminamos, repetimos, que é 1. 9 divididos por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Só falta mais uma divisão por 3 para finalizar essa conta. Então, vamos repetir o 1. 3 divididos por 3 dá 1. E esse último 1 a gente repete. Lembrem, o MMC, pelo processo de decomposição simultânea, é só multiplicar os fatores obtidos na fatoração. Então, o MMC entre 4, 9 e 12 é igual a 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 3, 36. Então, podemos responder essa pergunta afirmando que esses navios voltarão a sair juntos depois de 36 dias. Vimos 2 exemplos de problemas que envolvem o MMC. Mas vamos aprender também como aplicar o MDC? Dá uma olhadinha. A professora Lídia comprou 30 bombons de chocolate branco e 50 de chocolate preto para premiar os melhores alunos de matemática das suas turmas. Essa professora é bem bacana, hein? Cada embalagem terá os 2 tipos de chocolate, e com a mesma quantidade de chocolates brancos e a mesma quantidade de chocolates pretos. Além disso, ela colocará o maior número possível de chocolates em cada embalagem. Aí vamos ao item A e item B. No item A, ele pergunta, nessas condições, quantos alunos serão premiados. E o item B, quantos chocolates de cada tipo terão em cada embalagem. Vamos começar respondendo o item A. Mas observem que eu coloquei de vermelho as palavras-chave desse problema. Bom, nós temos 30 bombons de chocolate branco e 50 de chocolate preto. No total, temos 80 bombons. Eu também coloquei de vermelho que terá 2 tipos de chocolates em cada embalagem e a mesma quantidade de chocolates brancos e a mesma quantidade de chocolates pretos. E também destaquei que esses bombons serão divididos utilizando o maior número possível de chocolates em cada embalagem. Bom, se a gente vai dividir, é um problema de divisores. Então, é um problema de MDC, até porque ele quer o maior número possível de chocolates em cada embalagem. Então, para prosseguir,
Vamos achar os divisores de 30, que são os chocolates brancos. Lembrando, os divisores de 30 são aqueles números que dividem 30 em partes iguais, ou seja, tornam a divisão exata. Começando pelo 1, pois ele é divisor de todos os números. Também podemos dividir 30 por 2. Temos também o 3. 30 dividido por 3 dá 10. Temos também o 5. 30 dividido por 5 dá 6. Se 30 dividido por 5 dá 6, então 6 também é divisor de 30. E lembra que eu falei já 10 nessa conta? O 10 também é divisor de 30. Temos também o 15 e, por último, o 30. Um número sempre é divisor dele mesmo. Então, vamos agora ver os divisores de 50, que é a quantidade de chocolates pretos. Já sabemos que vamos começar por onde? Por 1. 1 é divisor de qualquer número. Também podemos dividir 50 em duas partes iguais. Outro divisor é o 5. Temos também o 10, o 25 e, por último, ele mesmo, 50. Agora nós queremos achar os divisores comuns. Olhem só, nós temos aqui 1, o 2, o 5 e o 10. Eles são divisores simultaneamente de 30 e de 50, mas eu quero o maior deles, e o maior deles é o 10. Então podemos concluir que o MDC de 30 e 50 é 10. Então, 10 alunos serão premiados, pois será a quantidade de embalagens que a professora Lídia distribuirá para os seus melhores alunos em matemática. A gente viu que no MMC nós podemos resolver por decomposição simultânea em fatores primos. No MDC também. Então vamos ver esse problema de outra forma. Resolvendo o MDC pelo processo de decomposição simultânea, vamos pegar os números primos em ordem crescente, mas somente aqueles que consigam dividir os dois ao mesmo tempo. Então essa é a diferença do MDC para o MMC. O MMC a gente pegava o que dividia qualquer um deles, mas no MDC tem que dividir os números ao mesmo tempo. Bom, o 2 divide 30 e 50. Então, dividindo 30 por 2, nós achamos 15, e 50 por 2, 25. Agora vamos pensar no 3. 15 dá para dividir por 3, mas 25 não dá. Então, vamos pular o 3. Vamos pensar no próximo, que é o 5. O 5 divide 15 e 25? Sim, pois todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então, vamos nele. 15 dividido por 5 dá 3, e 25 divididos por 5 dá 5. Agora, reparem, 3 e 5. Não existe nenhum número primo que divide 3 e 5 simultaneamente. Então, por aí a gente termina a fatoração e vamos apenas pegar os fatores primos. O 2 e o 5. O MDC será o produto entre esses dois fatores. Multiplicando 2 vezes 5 dá 10. Então, dessa forma, nós resolvemos o mesmo problema de outra maneira. Aí vocês podem escolher o que vocês acharam mais fácil. Vamos na letra B. Quantos chocolates de cada tipo terão em cada embalagem? Bom, a gente já sabe que nós teremos 10 embalagens. E também sabemos a quantidade de chocolates. Então, vamos começar pelos chocolates brancos. Nós temos 30 chocolates brancos. Para saber quantos chocolates desse tipo terão em cada embalagem, é só dividir 30 por 10. E fazendo essa divisão, vão dar 3 chocolates brancos. Então, eles vão ficar agrupados de 3 em 3. Agora, vamos ver a quantidade de chocolates pretos. Bom, nós temos 50 chocolates pretos. É só dividir 50 pela quantidade de embalagens, que serão 10. Então, 50 divididos por 10 dá 5.
Então, vamos organizar esses chocolates de 5 em 5. E no final, nós teremos as embalagens compostas por chocolates brancos e pretos. Só que serão 3 chocolates brancos e 5 chocolates pretos em cada embalagem. E assim nós resolvemos esse problema. Então, galera, vou encerrando por aqui. Hoje nós vimos como diferenciar problemas de MMC e MDC. E aprendemos 2 formas de resolvê-los. Isso é importante. Façam os exercícios correspondentes a esse assunto no seu material didático para praticar, pois a melhor forma de aprender é exercitando. Aguardo vocês na próxima. Até mais!